Fala pessoal do sétimo ano, vamos para mais uma aula de matemática, beleza? Então, hoje iremos entender gráficos de setores. Então, chama todo mundo, sou o professor Adson César e está interpretando a professora Cecília, beleza? Então, vamos lá, preste atenção aí. Observe aí na tela de vocês estes exemplos. Veja que nós temos aí na tela o quê? Isso é a informação de um gráfico. Esse gráfico é um gráfico de setores, onde vê que existem as cores marrom, amarelo e rosa, ou laranja e rosa, informam que o candidato A, candidato B, o que não tem candidato ou que não vota, beleza? Então, 50%, 25% e 25%. Você tem que entender o seguinte, num gráfico de setores, esta região é um círculo. Então, essas áreas pintadas são áreas do círculo, beleza? Então, próximo exemplo, também gráficos de setores aí, nas cores, cada pedacinho representa uma porcentagem, uma parte da informação. Então, outra informação do gráfico de setores, veja que ao lado sempre existe uma tabela, uma informaçãozinha, os dados, né, os elementos para dizer qual cor, que informação apresenta naquela cor. Então, outro exemplo de gráfico de setores e mais um exemplo. Todos esses 5 são exemplos de gráficos de setores. Então, vamos analisar o seguinte. Nós temos esse gráfico de setor. Massa, então quer dizer, qual é o candidato maior? Nesse caso, que tem mais intenção de voto. Aí você vai dizer, o candidato A, porque tem 50%. Mas, olhando o gráfico, a região dele é maior, beleza? Então, olhando este gráfico agora de setores, qual é a região menor? A região roxa, beleza? Que existe a informação ao lado desse elemento, né? Dessa informação. Então, nós temos o rosa, o roxo, o amarelo e o verde. Então, existe uma região quase perto, que é o verde e amarelo, 42% e 31%, mais ou menos assim. E ao lado, veja aqui, essa informação que é verde, é uma região maior. Então, a gente pode analisar o gráfico de setores olhando as regiões que ele apresenta. Quanto maior a região, o dado é maior. Quanto menor a região, os elementos, o dado da análise é menor. Beleza? Neste exemplo e nesse aí, como fosse fatiado. Veja que na cor roxa, a fatia dele, a região dele é maior, onde tem os anos aí ao lado. Então, tudo tem as informações, a gente pode transformar em gráfico de setores e analisar passo a passo os dados e elementos da região. Então, vamos entender o seguinte, observe esse movimento desse atleta. Diz o seguinte aí, ele está fazendo um giro. Então, é essa a ideia que eu quero que vocês entendam, que o gráfico de setores é um círculo onde existe ângulos dentro. Então, se ele for no ponto inicial, está fixo na barra. Então, se ele começar o giro, então ele vai dar um giro de uma volta completa, ele deu 360 graus. Então, eu quero que você entenda isso, que uma volta completa, a região completa é 360 graus. E se é o completo, representa 100%. Se eu quero a metade dessa região completa, eu quero 180. Qual é a metade de 100%? 50%. Então, 100% representa 360 graus. 50% representa 180 graus. Então, veja o seguinte, o giro completo, 360, 100%. A metade do giro, assim, né? Metade do giro, 180, 50%. Se eu quero com 90 graus, um quarto, né? Porque 100 dividido por 4, 25. Então, um quarto de 360, 90. Então, 90 graus representa 25%. Beleza? Observe aí na tela de vocês o seguinte. Então, veja aqui, nós temos os giros. Vamos entender agora o giro. Esse é de 90 graus, 50%. Agora tem a metade do círculo, 50%. Então, esse é de 180.
Agora nós temos 75%, 270. E, dando uma volta completa, 360, 100%. Beleza? Então, ó, veja agora aí na tela de vocês o seguinte. Esse círculo, né? Essa circunferência, onde tem 0, nesse caso vai ser 0, 30, 90, 120, 180, 270. Então, entenda que quando dou a volta completa, ó, do zero, quando eu volto para o zero, nesse caso, dou uma volta, veja o número aí, 360 do lado. Então, ó, é assim. 0, 90, 180, 270 e 360. Massa. Agora vamos entender o seguinte. Veja que nós temos aí uma tabela onde tem os dados são esporte e resultado. Futebol, 65. Vôlei, 25. Tênis, 10. Então, as cores azul, vermelho e verde. Vamos compreender como se faz a transformação dos dados para realizar, criar um gráfico de setor. Então, entenda que 100% é o resultado completo. Então, você tem que fazer o quê? É o círculo completo. Então, essa informação de 100%, qual o número representa? É só fazer 65 mais 25 mais 10. Beleza, realizando esta soma, você vê que bateu 100. Massa, coincidiu. Então, nesse exemplo, 100% representa o número de 100. Ou então, o número de 100 representa 100%. Mas pode ter exemplo do seguinte, onde esse número é diferente. Tipo, pode ter o número 60, que representa 100%. Pode ter o número 240, que representa 100%. Beleza? E pedaços desse número irá corresponder a pedaços nesse caso, da porcentagem. Beleza? Então, ó, observe aí na tela de vocês o seguinte, que nós temos 100 pessoas e essas 100 pessoas equivalem a 100%. Mas, e eu vou entender o seguinte, pegar a primeira informação. Se eu quero 65, o que faz futebol, representa quantos por cento desses 100? Então, você faz isso, ó. Observe aí no meio da tela de vocês, ó. 100% e é igual a 100. Interrogação é, qual é a porcentagem? Você pode botar uma incógnita, mas nas nossas soluções agora, irei levar a interrogação. Então, essa interrogação representa qual porcentagem? 65%. Então, você vai fazer assim, ó. Veja aí na tela de vocês, ó. 100% é 100. Quantos por cento? Igual a 65. Você vai multiplica cruzado, ó. 100 vezes 65 e a interrogação vezes 100. Então, ó, só voltando um pedaço aqui, veja que essa relação depois vai virar em grau. 100% representa 360. E quantos por cento representa quantos graus? Então, a gente tem que achar o seguinte, ó, quantos por cento representa o 65 e essa porcentagem que representa 65, a gente vai verificar quantos graus representa no 360 graus. Então, vamos fazer. Multiplica cruzado 100 vezes 65 e a interrogação, você pode botar uma letra, a interrogação vezes 100. Então, ó, interrogação vezes 100 é igual a 100 vezes 65. Colocando a letra, ficaria assim. 100 vezes x é igual a 65 vezes 100. Então, realizando a multiplicação, 100 vezes 65, 6.500. Agora, está multiplicando, passa dividindo. 6.500 dividido por 100, você vai ver que vai dar um valor de 65. Veja aqui, 100% é igual a 100 pessoas. 65 pessoas é igual a quanto? O resultado deu 65. Então, é porcentagem. Então, ó, o seguinte. Se eu tenho porcentagem, embaixo de porcentagem. Pessoas, embaixo de pessoas. Então, o resultado que eu estou procurando é porcentagem. Então, o resultado vai ser a porcentagem. Então, 65 pessoas representa 65%. Beleza? Se liga aí na tela de vocês a continuidade. Diz o seguinte, a gente encontrou 65% equivale a
65 pessoas. Então, a gente vai trocar essa porcentagem lá na interrogação da porcentagem para que a gente encontre o grau. Então, 100%, 360 graus. Agora, 65% representa quantos graus? Você vai fazer novamente a multiplicação cruzada. 100 vezes a interrogação, 65 vezes 360. Beleza? Então, ó, multiplicando vai ficar 23.400, ó, 100 vezes interrogação, ou 100 vezes y, ou 100 vezes z, 100 vezes interrogação é igual a 360 vezes 65. Realizando essa multiplicação, 23.400. Mesmo esqueminha, passo 100 dividindo, 23.400 dividido por 100, 234. Beleza? Então, se está embaixo de porcentagem, vira porcentagem. Se for em grau, vira em grau. Então, nesse caso que a gente está vendo, é embaixo de grau. Então, 65% representa 234 graus. Massa. É o que a gente acabou de ver. Beleza? Então, veja aí que eu peguei um transferidor e vamos usar o encontrar esse grau. Então, você vai passar uma linha, e nesse caso, para determinar o ponto de origem, né, o centro da circunferência, e vai fazer a ligação. 234 graus está onde? Está aqui. Então, ó, do zero até chegar a 234, ó, é essa região, ó, não essa toda. Eu tiro esse pedaço. Então, essa região em azul é o grau, a abertura. Começa em 0, vai até 234. Essa região é o grau. Beleza. Agora vamos entender o seguinte, 100%. Então, é o todo. Mas qual é o número que representa esse todo? A gente vai pegar agora 25. Então, 100%, 100 pessoas. 25%, nesse caso é 25 pessoas, é quantos por cento? Então, ó, seguinte, todas as vezes você vai ter que ver isso aí. Ver a porcentagem e depois verificar o grau que essa porcentagem representa. No fim, se você encontrar todos os graus e fazer a circunferência, identificar cada grau, pintar, você vai criar um gráfico de setores. Massa? Veja aí na tela de vocês a continuidade realizando a multiplicação cruzada. Vai ficar assim, 100 vezes 25 e a interrogação vezes 100. Mas sempre tem essas relações, ó. Porcentagem, para ver a fração da porcentagem, e depois a gente vai ver o grau, beleza? Então vamos encontrar a porcentagem primeiro. Multiplicando a multiplicação cruzada, né? Realizando a multiplicação cruzada, 100 vezes 25 e a interrogação vezes 100. Então, interrogação vezes 100 é igual a 100 vezes 25, que vai dar 2.500. 100 vezes a interrogação igual a 2.500. Passando e dividindo é igual a 25, né? 2.500 dividido por 100 é 25. Então, 25 pessoas na porcentagem representa 25%. Então, vocês vamos encontrar agora essa relação de grau. 25% representa quantos graus? Vamos ver. Mesmo esqueminha, 100%, 360. 25%, quantos graus? Novamente, multiplicação cruzada. Beleza? Então, ó, você vai fazer porcentagem. Viu no 100% o número. Aquele número, quantos por cento? Mas encontrei a porcentagem. Agora, você vai verificar o grau. 100%, 360 graus. A porcentagem que encontrou representa que grau? Sempre, ó, multiplicação cruzada. Massa? Então, olha aí na tela de vocês. Que faz, ó, multiplicação cruzada. Se eu multiplicar 360 vezes 25, 23.400. Dividido por 100, 90. Então, 25% representa 90%. Beleza? Então, ó, a gente encontrou de 65% e de 25%. Se a gente somar, você vai ver quanto falta para 100. E se a gente somar também os graus, você vai ver quanto falta para chegar em 360. Então, se eu tenho 3 dados, já achei 2, então eu somo esses 2 e subtrai pelo total, eu nem preciso encontrar o outro, porque eu já sei. Mas iremos ver para facilitar o entendimento de vocês.
Veja aí, encontrando o próximo dado na tela de vocês. Então, ó, a parte na fatia nesse círculo, essa parte laranja. Então, essa parte laranja representa 90 graus. Então, ó, 100%, novamente, eu vou encontrar quem? Eu encontrei já 65, eu encontrei já 25, eu vou encontrar agora 10. Então, ó, 100% é 100 pessoas, 10 pessoas são quantos por cento? Realizando a multiplicação cruzada, vai ficar, ó, 100 vezes 10, interrogação vezes 100. Tranquilo, você já entendeu. E depois que a gente encontrar a porcentagem, a gente vai encontrar o grau, né? A porcentagem que representa o grau. Então, o grau que representa essa porcentagem. Realizando a multiplicação cruzada, 100 vezes interrogação, 100 vezes 10. 100 vezes 10 é 1000, passo 100 dividindo, 100, 1000 dividido por 100 é 10. Então, 10% representa 10 pessoas. E 10% representa quantos graus? A gente vai encontrar agora. 100% é 360, 10% são quantos graus? Multiplica cruzado, mesmo esqueminha. 360 vezes 10, 3.600. Passa dividindo, 3.600 dividido por 100, vai ficar 36. Então, 10% representa 36 graus. E, para a gente encontrar aí, ó, veja a abertura do 36 aí na tela. Então, ó, mesmo esqueminha. Você pega o transferidor, determina o centro, faz essa linha para determinar o diâmetro e vê o 36 onde é. Opa, 10% é 36 graus. Onde está o 36? Olha aí. Então, você vai, liga, olha a região. Essa abertura representa 36 graus. Agora, vamos construir o gráfico de setores. Então, ó, a gente viu que 65% é 234. 25% igual a 90 graus. 10% é igual a 36. Então, vamos colocar cores aí. Então, ó, a gente botou o diâmetro, determinou o centro. E vamos ver agora 234, 90 e 36. Então, veja. Vamos pegar 90, que é tranquilo, né? Essa região aí, ó, você vai preencher com a cor. 90 graus. Agora, vamos pegar 234. Mas se eu já peguei 90, se eu somar 234, vai ficar em qual ângulo? Qual grau nesse caso? 324. Então, você vai lá em 324 e marca. Então, essa região, ó, de 90 a 324 tem 234 graus. Então, você vai preencher, ó, esse espaço em amarelo. Veja aí que estamos construindo o gráfico de setores. E agora, a região que está faltando é o 36, ó, que é o 10%. Você vai e preenche. Olha aí o gráfico de setores que representa essa questão. Então, ó, o amarelo é a maior região, 65%. E o 25% é a região azul e o verde é o 10%. Então, futebol, tênis e vôlei está representado a tabela através do gráfico de setores. Então, ó, você vai pegar a informação e ver a porcentagem. Aí, depois da porcentagem, você vê o grau. Sempre fazendo isso. Multiplicando de cima com o de baixo, troca o lado, né, igual ao de baixo vezes o de cima. Tranquilo. Então, ó, porcentagem total. 100% total. Uma parte desse total é quantos por cento? E conta essa porcentagem, vai ver o grau. 100%, 360 graus. Essa porcentagem, quantos graus? Sempre multiplicando cruzado. Tranquilo. Vamos lá na tela de vocês, a continuidade. Então, veja agora aí na tela este exemplo. Uma escola está organizando uma festa para conseguir fundos para uma instituição que cuida de crianças com câncer. A classe que conseguir arrecadar mais prendas ganhará um passeio a um parque de diversões. Fabiano, o diretor da escola, fez uma tabela. Veja aí as informações, ó, 25, 125, 200, 150, 150 e 350. Beleza, turma A, quinto B, quinto C, primeira semana e segunda. Massa. Então veja que tem as cores, ó. A cor que tem aí. Então você vai ver e vai pintar. Vamos pintar esse gráfico de coluna e o gráfico de setores.
Então vamos pintar. Pintou de azul, olha as informações, azul, laranja e rosa. Então vamos pintar a informação. Veja aí que tem quinto A, 25 e 125. Então, a primeira parte no gráfico lá, observe, primeira semana e a segunda é a segunda semana. Então vamos pintar a primeira semana. Quinto A, 25, que é a menorzinha, pinta de azul. O quinto B, 200, quem é o 200? Ah, ele é maior que 150, então é o meio, 200. E o 150 pintou. Agora, a segunda semana, a gente vai olhar nessa tabela a linha de baixo. 125 você vai pinta de azul, 150 você pinta de laranja, 350 você pinta de rosa. Massa, veja aí que ficou bem tranquilo. Agora vamos fazer a construção do gráfico de setores. Mesmo esqueminha. Agora como eu estou na região total, eu tenho que somar a quantidade de quinto A. Então a gente vai pegar a quantidade, somar, ó, quinto A, primeira semana, 25 mais 125, beleza. 200 mais 150, a gente acha o quinto B. 150, 350, acha o quinto C. E a gente fazendo isso, olha a região. Vamos pintar de azul, de laranja e de rosa. Então, qual desses três, o quinto A, quinto B e quinto C, tem a maior região? Ah, o quinto C. Então, você vai pintar de rosa a maior região. E a menor é o quinto A. Por isso que está pintado de azul, aquele pedaço. E esse representa a segunda parte maior, que é o quinto B. E olha aí. Então, veja, qual dos gráficos representa melhor a informação? O lado esquerdo, a informação está separada. E o gráfico de setores, a informação está junto. Então, ó, quem teve uma maior quantidade foi o quinto C. Então, está bem claro aí no gráfico de setores. Beleza? Então, vamos ver esse exemplo agora, que diz o seguinte. Numa prévia eleitoral, entre 3 candidatos a prefeito de uma cidade, foi anotada as seguintes intenções do voto. O candidato A teve a preferência do eleitorado de 40% dos votos. O candidato B, 36%. O candidato C, 24%. Se o prognóstico se mantiver inalterado até as eleições, como ficará o gráfico de setores? Então, ó, vê o seguinte. Nesse exemplo, a gente vai pegar a informação nesse gráfico, nesse caso que está também na questão, e criar o gráfico de setores que representa esses dados. Beleza? Então, veja aí na tela de vocês o processo. Então, ó, esse gráfico de barra a gente vai transformar em gráfico de setores. Então, veja as porcentagens. Candidato a 40%, 36% e 24%. Beleza, já está em porcentagem. Então, a gente já pulou uma etapa. Então, ó, verificar a relação da porcentagem com o grau. Então, é isso aí. 100% é o todo. O todo é a volta completa, 360. Quantos por cento eu quero que representa quantos graus? Vamos pegar 40. Então, ó, 100%, 360. 40%, quantos graus representa? Olha aí a multiplicação cruzada. Então, ó, 100 vezes a interrogação, 40 vezes 360. 360 vezes 40, 14.400. Passa o 100 dividindo, vai encontrar 14.400 dividido por 100 equivale a 144 graus. Então, 40% representa 144 graus. Guarda essa informação. E agora, vamos encontrar 36%. Verificar, mesma coisa. Porcentagem com grau. 100%, 360. Quantos por cento representa quantos graus? Mesma coisa. Então, como é que vai ficar? Faça aí de cabeça. Daqui a pouco a gente vê. Já fez? Então vamos embora. 100%, 360. 36%. Quantos graus? Show de bola. Veja que você acertou. Então, ó, passa multiplicando, ó, 100 vezes a interrogação, multiplicação cruzada, 36 vezes 360. 360 vezes 36, 12.960. Passa o 100 dividindo, vai ficar 12, nesse caso anda duas casas, 129,6 graus. Guarda. Então, ó, veja aqui, nós temos
A gente acabou de fazer a segunda informação. Se a gente somar essas informações e depois subtrair com 360, encontra a terceira, não é? Então, se a gente somar também, a gente vai encontrar o grau, e esse grau representa a porcentagem que tem na questão. Observe aí na tela de vocês. Então, ó, vamos encontrar o 24, mesmo esquema. 24% representa quantos graus? Multiplicação cruzada. 360 vezes 24, 8.640. Passa dividindo, dá 8.640 dividido por 100, 86,4. Então, a gente encontrou as informações. A gente encontrou 40%, que representa 144. Encontrou 36%, que representa 129,6. Se a gente somar a porcentagem e somar os graus, vai representar essa informação, ó. Vai encontrar 24%, e se a gente fizer isso, subtrair os graus, ó, somar e subtrair por 360, vai encontrar 86,4. Agora, vamos colocar no gráfico, né? Então, ó, 144, você vai lá e marca no transferidor. E essa abertura representa aí, de azul, 144 graus, que equivale a 40%. Vamos agora fazer o 36%. Nesse caso, é um grau de 129,6. Então, se eu já encontrei 129, nesse caso, se eu já encontrei 144, se eu somar com 129,6, vai encontrar o próximo grau que eu vou marcar. Vai ficar nesse. Mas, ó, você vai encontrar essa informação. Você pode fazer também voltando, né? Se eu tenho, veja aqui esse transferidor, voltando também tenho 10, 20, 30, então você vai encontrar lá que tem essa pintura, 129,6. E o restante, ó, é o 86,4, que representa a próxima parte. Então veja que tem o candidato A, candidato B e o candidato C. Assim, facilita e nós vemos de uma melhor forma as intenções do voto, que a região A equivale, nesse caso, a região azul equivale ao candidato A, o amarelo B e o 24, o C. Beleza? Então, ó, o seguinte, a gente viu que no gráfico, nesse caso na tabela, a gente pode transformar para o gráfico de setores. Então, veja aí ao lado que tem o candidato A de azul, o candidato B de amarelo e o candidato C. Beleza? Então, ó, nessas informações é tranquilo. Então, ó, você pode transformar os elementos, transformar em gráficos de setores, encontrando a porcentagem que cada relação, que cada número encontra, e depois dessa porcentagem a gente vai ver cada porcentagem qual grau representa. Com isso a gente contou os graus. Pega o transferidor e realiza essas marcações e pinta as regiões. Você encontrou, criou o gráfico de setores. Beleza? Qualquer dúvida, reveja essa aula, pergunta ao seu professor, sempre conte conosco. Forte abraço e até a próxima.